Olá a todos, meu nome é Matheus Scalvense, sou acadêmico da terceira série de enfermagem da Universidade Estadual do Paraná, campus de Paranavaí. Sou participante do projeto de iniciação científica e junto com a Marcela, a Dandara e a Jéssica vim apresentar o meu trabalho de pesquisa titulado de Vivência dos Cuidadores Familiares ao Cuidar do Indivíduo Dependente com Doença Crônica Não Transmissível, revisão integrativa. Então, sabe-se que 74% das mortes no Brasil são é, relacionadas à doença crônica não transmissível e elas dividem-se então em doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias e diabetes, sendo doenças cardiovasculares a que tem maior destaque nas mortes. Possuem fatores de risco relacionados ao tabagismo, inatividade física, alimentação inadequada e consumo nocivo de álcool. Causam limitações e complicações que interferem diretamente na qualidade de vida desse indivíduo e na sua funcionalidade, que acaba prejudicando e levando à sua incapacidade, que seria a não realização das atividades de vida diária, que necessita muitas vezes de um cuidador, e geralmente é um familiar que faz esse cuidado. Então, o objetivo da pesquisa foi aprender sobre a vivência dos cuidadores familiares de portadores de doença crônica não transmissível com dependência. É uma revisão integrativa, a busca se deu pela Biblioteca Virtual em Saúde em julho de 2020 por meio dos descritores, cuidadores e dificuldades e doença crônica, e cuidadores e assistência domiciliar e doença crônica. As pesquisas selecionadas deveriam responder então à questão norteadora, qual a vivência do cuidador familiar ao ofertar o cuidado ao indivíduo portador de doença crônica com dependência. Aqui a gente tem um esquema, então, de como se deu a filtragem e a seleção desses artigos. Inicialmente, então, foram selecionados os artigos completos, originais, em língua portuguesa, referentes ao ano de 2014 a 2020 e que fossem que falassem sobre cuidadores de indivíduos portadores de doença crônica adultos. E foram excluídos então ali no segundo momento incompletos, duplicados, teses, dissertações e os que não condiziam com o tema. Então foram selecionados 4 artigos para a revisão. Os resultados foram divididos em 3 categorias. A primeira, então, titulada de Mudança do Cotidiano Familiar, Organização da Nova Rotina e Dificuldades Encontradas, onde percebeu-se que, ao se instalar ali dentro da família, o cuidado e o adoecimento causam modificações na estrutura e na rotina da família, uma vez que ela precisa se organizar de diferentes formas para poder garantir um cuidado integral. O trabalho assalariado foi o que teve mais destaque em relação às mudanças, tanto a carga horária quanto a mudanças de turno. E foi possível identificar as dificuldades como a ausência de conhecimento para lidar com as intercorrências do adoecimento e de seus dispositivos quando necessários, suporte com força física para realizar algumas atividades e custos relacionados então aos gastos com adoecimento, à saúde emocional, né, e ao social relacionado ao isolamento devido ao cuidado ininterrupto. A segunda categoria, intitulada Sentimentos Advindos da Rotina de Ser Cuidador e Ter Familiar Dependente, mostrou então ali que esse cuidado gera uma sobrecarga de responsabilidade e, acompanhado com essa sobrecarga, há sentimentos negativos. Então, a tristeza pelo adoecimento, a preocupação, o medo da perda, a solidão, a falta de apoio, o desamparo familiar e a angústia, ambos, né, em sua totalidade, impactando na saúde mental e causando esse prejuízo, esse sofrimento à família. Mas também foi possível então identificar ali o prazer e a satisfação ao cuidar desse ente querido, uma vez que o elo permitia que ofertar esse cuidado fosse algo bom e que trouxesse bem-estar para esse familiar que gera e que produz, promove esse cuidado. Continuando, então, a terceira categoria dos resultados é titulada de necessidade de apoio e cuidado pela equipe de saúde, e foi possível identificar ali que muitas das situações adversas que esse adoecimento pode gerar ali dentro da família não vão ser de conhecimento desse cuidador, e que ao receber esse suporte da equipe de saúde, eles sentiram um alívio, então, por sempre poder contar com essa equipe. Foi destacada a enfermagem como orientadora por um longo período, então a que se manteve ali mesmo, por exemplo, depois da alta, dotando-se de modos diferentes para poder, então, chegar até o paciente, chegar até esse cuidador. E mesmo que tenha ocorrido algumas orientações, ainda notou-se que há necessidade de maior contato, uma vez que isso foi relatado, então, por alguns
cuidadores entrevistados. Eles também relataram então que a atenção qualificada, uma atenção é, mais atenciosa, era bem-vinda e trazia mais conforto ainda a eles, uma vez que ela trabalhava em cima da equidade, um dos princípios do SUS, ao garantir que todas as necessidades que aquele indivíduo apresentasse fossem sanadas, né? E também evidenciou-se que a ausência dos profissionais orientadores podem causar um efeito devastador, uma vez que a ausência de conhecimento pode trazer cuidados inadequados que trazem prejuízo significativo a esse indivíduo. E como conclusão, então, podemos dizer que sim, o cotidiano da família vai sempre modificar a partir do momento que a doença e o cuidado familiar se instalar ali dentro, uma vez que há necessidade desse cuidado ininterrupto e integral, mas que infelizmente promove sobrecarga e sentimentos negativos, né, e que trazem ali um prejuízo mental e psicológico para esse familiar. Mas também não podemos deixar de comentar sobre os sentimentos positivos que vão garantir ali um cuidado melhor, né, um cuidado mais resolutivo. Também concluímos que as orientações devem ser prolongadas, devem ser mantidas de uma forma constante, uma vez que ela garante para que esse cuidado continue sendo resolutivo e impeça ali complicações maiores. E ainda por fim destacamos a necessidade de mais estudos que abordem a temática, principalmente as dificuldades e ações que essas equipes realizam para abordar todas essas dificuldades. Então aqui eu tenho as minhas referências que foram utilizadas e o meu muito obrigado.